Olá, seja muito bem-vindo ao canal JC Filho e no vídeo de hoje vou falar sobre o tema A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. E o texto base para isso está lá em Joel 2, dos versículos 28 a 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Vemos que o batismo no Espírito Santo é a confirmação ou selo da promessa de Deus. Como eu tenho falado, tudo que Deus promete, Ele verdadeiramente Ele cumpre. E prometeu que derramaria o seu espírito sobre o seu povo. E assim Ele o fez. Vamos ver mais adiante, com respaldo na palavra, sobre isso. Então a promessa da vinda do Espírito Santo é descrita em várias passagens do Antigo Testamento, que nós vamos ver agora aqui em mais alguns textos, como no profeta Isaías, do capítulo 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, os rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Também lá em Ezequiel, capítulo 39, verso 29. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Também está lá no profeta menor, chamado Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Pausa um pouquinho aqui. A quem eles traspassaram? O profeta aqui, ele teve, recebeu essa profecia acerca de Jesus, que foi crucificado naquela cruz. E em um momento, um soldado furou o lado dele com uma lança. Então ele foi traspassado. E ali, ao invés de escorrer sangue, escorreu água. Não vou entrar no mérito da questão aqui agora sobre isso. Quem sabe mais adiante eu possa fazer um vídeo aí sobre esse tema, né? Mas continuando, a quem traspassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então essas profecias declaram que o Espírito Santo seria dado para a restauração, comunhão e consolo do povo de Deus. Deus sabia que ele iria fazer isso, né? E já através dos profetas estava ali dando essas profecias, esses profetas ali, né, daquela época, onde receberam e assim pôde anunciar, né, a promessa do Senhor, da vinda, né? E podemos ver também em Mateus capítulo 3, verso 11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aqui estava já também se referindo ao Senhor, né, do qual iria até ele, e ali seria batizado pelo João Batista, que na época ele batizava somente com água. E ele disse, ele depois batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E assim se sucedeu. Então, ao derramar do Espírito Santo era aguardado pelo povo judeu juntamente com a chegada do Messias. E a esperança que Deus, através do seu Espírito, habitaria para sempre no meio dos seus. Né? Nos Evangelhos também encontramos referências acerca dessa promessa. João Batista profetizou que o Messias, Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E assim aconteceu. Está ali em Mateus, do verso 11, que já li, até o 12. E João 14, versículos 16 a 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos, quando ele fosse para o Pai, que não deixaria eles órfãos, né? Mas que ele enviaria outro Consolador,
para estar com a sua igreja e prepará-la para estar eternamente consigo, né? Consigo mesmo. E essa promessa se cumpriu depois lá no dia de Pentecostes, como ficou conhecido, né, como dia de Pentecostes. E depois de ter ressuscitado, em Atos dos Apóstolos, Jesus advertiu aos seus discípulos para que ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa de Deus. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 1, do versículo 4 e 5. E, estando com eles, determinou-lhes que não lhe ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim o vistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E podemos ver assim que quando os que creram foram batizados com o Espírito Santo, receberiam a capacitação de Deus para testemunhar sobre Cristo ao mundo. E cada um de nós que recebemos, né, que cremos e recebemos o Espírito Santo, passamos então, a partir daquele momento que confessamos nossos pecados, que recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, né, passamos então ao início do processo da conversão, ao início do aumento da nossa fé. E para que essa fé se aumente, o Senhor começa a fazer algumas intervenções em nossas vidas. Às vezes pode ser por uma cura física, pode ser pela cura da alma, pode ser uma bênção material, uma bênção financeira, né? E tantas outras coisas, né? Ou quando a gente vai orar e intercede por alguém, e aquela oração é respondida. Então, é a atuação do Espírito Santo em nós que faz com que a gente se mova e vá ter um momento para oração. Isso é o Espírito Santo quem faz. Não fazemos isso porque simplesmente queremos, porque a carne milita com o Espírito e o Espírito, né? E a carne não vai se convencer, não vai se converter nunca. Então, quando a gente se propõe a orar, é o Espírito do Senhor que nos impele para fazer isso. E antes de ascender aos céus, Jesus prometeu que os discípulos receberiam este poder do Espírito Santo para dar testemunha por onde fossem. E assim até hoje, né, quando a nossa caminhada com o Senhor, nós podemos testemunhar do que o Senhor fez em nossas vidas. E isso é a atuação do Espírito Santo. Porque nós não podemos falar de nós mesmos, por algo que nós fizemos. Não. Aquilo que temos tido de livramentos, de qualquer cura ou qualquer bênção da parte de Deus, é feita por Ele. A ação é dele, não é nossa, de maneira alguma. E assim o dia de Pentecostes foi o marco inicial da união e caminhada da igreja junto da presença do Espírito Santo de Deus. Pedro, na sua pregação, transmitiu ao povo o que recebeu de Jesus sobre a promessa do Espírito Santo. Vamos conferir isso lá em Atos, capítulo 2, dos versículos 38 a 40. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Observe que no versículo 39, está escrito assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Observe que isso aqui está ligado lá, conectado com Joel, né? A profecia do derramamento do Espírito. Então, vemos que a palavra se complementa, se conecta, né, um texto com o outro. O Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o recebem em seu coração. O Consolador intercede e trabalha no interior do crente, provendo fé, arrependimento, regeneração e santificação. A Bíblia diz
que é pela atuação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Podemos conferir isso lá em João capítulo 16, dos versículos 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Também é por sua ação que o crente passa a produzir o seu fruto. Pela ação do Senhor, né? Vamos ver isso lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 23 do 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tudo isso aqui é o pós-arrependimento. É o pós receber o Senhor em nós, em nossa vida, né? E aí então o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso interior, na nossa alma, e faz com que o fruto ele vá aparecendo, ele vai se concretizando, que vemos aqui que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso é um processo em nossas vidas. Algumas pessoas o processo é um pouco mais rápido, outros é um pouco mais lento. Né? Então, depende, na verdade, de nós. Permitimos que a ação do Espírito Santo possa achar em nós ou pessoas, né, que tenham um coração totalmente aberto e ensinável para ser transformado, para ser restaurado, né, conforme a gente vê na sua palavra. Em João, capítulo 16, do 7 a 14, nós vamos conferir o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. De novo, né? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Detalhe aqui, né, para que está escrito aqui no verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, todos nós que já cremos, todos nós que nos arrependemos, que fomos redimidos, quanto mais buscarmos a presença do Senhor, quanto mais tivermos comunhão com Ele, Ele vai estar revelando coisas para nós, Ele vai estar se revelando a si mesmo para nós. E podemos então receber da parte dele coisas tremendas e maravilhosas que não imaginamos. Algo que não pensamos, algo que não desejamos, será muito superior a qualquer coisa que podemos pensar ou imaginar. Ele tem muito para nos dar, tem muito para nos revelar. E quem vai estar nos dando isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai lá, prescruta as profundezas de Deus, verifica o que tem lá para o JC, para o João, para a Maria, para a Antônia, para o Joaquim. Ele que verifica e vai, então o Espírito Santo vai e entrega para essas pessoas, para todo aquele que nele crê. E podemos então receber da parte de Deus aquilo que Ele tem separado para nós. Essa atuação do Espírito Santo. Quanto mais termos comunhão com Ele, quanto mais intimidade, mais Ele vai estar se revelando a nós e mais vai estar revelando coisas tremendas e maravilhosas. E para encerrar, assim, Jesus, o Messias, cumpriu a promessa de batizar com o Espírito Santo e a todo aquele que
crê nele, né, e se arrepende dos seus pecados. Todo cristão pela fé tem consigo a presença dele e é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando estamos sensíveis à voz do Senhor, nós vamos estar sendo guiados por Ele. Não vamos fazer coisas das quais podemos nos arrepender mais tarde. Então devemos estar sempre ligados aí, né, como usa o termo hoje, né, ligados. A palavra usa o termo de estar em comunhão com Ele, né, ou conectado, ou estarmos sempre em harmonia, né, com o nosso coração junto com Ele. E estar sedento, né, com o nosso coração sedento por Ele. A sua palavra, pelo seu Espírito Santo, para que Ele nos mostre como devemos agir, proceder, falar, né, e como podemos resolver certas coisas que nos são propostas, né? Então, essa é a palavra que eu quis deixar aqui para todos vocês, inclusive para mim, que a promessa do derramamento do Espírito Santo, o Senhor cumpriu e está aí para todos aqueles que realmente querem, que desejam, que passam pelo processo do arrependimento. E é o Espírito Santo quem faz isso, né? É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como nós vimos aqui nos textos aí da palavra. Que você possa abrir o teu coração para a palavra do Senhor e recebê-la com alegria em seu coração. Que você seja a boa terra para receber a sua palavra e então poder cada vez mais estar junto com Ele e nunca se afastar. Tá bom? Peço que você me faça um favor aí, que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E para que eu possa poder levar essa palavra a mais pessoas, né? Os vídeos desse canal possam alcançar mais pessoas, ok? Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo. Tchau!